Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos ao último episódio de The 100 e eu quero dizer que eu já tô morrendo de saudade dessa série, que me marcou bastante desde os seus primeiros episódios. Então, esse vídeo aqui eu tô fazendo para vocês com bastante carinho, então eu espero que vocês gostem e também eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui no canal durante todos os vídeos de resumo análise que eu fiz sobre essa última temporada da série. E nesse vídeo aqui, como de costume, eu vou falar sobre as principais coisas que aconteceram nesse episódio, né? E também vou dar um pouquinho das minhas considerações sobre o que eu achei disso tudo. E para não ficar extenso ou cansativo demais, pode ser que mais pra frente, né, dependendo aí de como for, eu faça outro vídeo pra gente conversar um pouco mais detalhadamente sobre o final da série, pra gente poder conversar um pouco melhor sobre o que The 100 significou pra gente, né, como fãs. Então, desde já, deixa o seu like aqui no vídeo para que o YouTube possa divulgar o vídeo para mais pessoas. E caso você tenha perdido algum vídeo sobre os episódios anteriores dessa temporada, acessa a playlist de The 100 que fica aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, galera, então bora lá para esse último episódio da série, que tem muita coisa pra gente conversar aqui. Bom, aqui nesse episódio, a cena de abertura mostra o momento em que o Murphy, a Raven e o Jackson chegam em Sanctum para tentar salvar a vida da Emori. E nessa correria toda, o Murphy e o Jackson ficam cuidando dela ali, enquanto a Raven vai até os seus amigos para ajudá-los contra o Bill. Enquanto a Raven não chega lá em Bardo, a Clarke junto com a Octavia e o Levitt se preparam para entrar num confronto direto com o Bill e também com os discípulos. E só pra gente relembrar, né, no episódio passado, o Levitt fez com que as duas fossem até Bardo, então depois do que aconteceu com a Mad, o nível de fúria da Clarke já chegou no limite e sem cerimônia nenhuma, ela e a Octavia fazem aquilo que elas são ótimas em fazer, né, e acabam ali eliminando vários discípulos ali onde elas encontram eles. Acho que muita gente esperou por esse momento, né, de ter de volta a One-Heda e também a Blooddraina lutando de novo e dessa vez lutando juntas, né? O Levitt ainda tá um pouco receoso com essa coisa toda de violência, mas ele acaba acompanhando as duas nessa sessão aí de extermínio. Eles entram na sala da Pedra da Anomalia e dão de cara com uma espécie de luz branca ou uma bola de energia. Um negócio meio esquisito e que, pelo visto, o Cadogan já conseguiu acessar. Lá dentro, o Bill parece estar sobre uma espécie de ponte ali no meio do universo, uma vibe ali meio esotérica, meio mística, enfim, uma coisa ali meio esquisita. A Kali acaba aparecendo ali na frente dele e os dois começam a ter uma conversa. Mas, na verdade, quem estava ali na frente dele não era a Kali, e sim um ser esquisito ali personificado na filha dele. E esse ser acaba ali se denominando como o juiz da humanidade. E nessa conversa que os dois têm ali, fica explícito pra gente que, sim, como eu havia cogitado antes, né, a tal transcendência, ela é uma analogia com a eternidade. Caso o Bill dê as respostas de forma satisfatória, toda a humanidade se tornará infinita. E caso isso não ocorra, eles serão eliminados, assim como os Bardonianos e outras civilizações também foram. Então esse teste aí que o Bill tem que fazer, né, é na verdade um teste para saber se a humanidade vai ter direito ou não de ter essa vida infinita. Então, de certa forma, tem sim uma analogia com a questão da vida eterna. E cara, nesse momento a gente tem ali uma das cenas mais icônicas desse episódio e que eu esperei por muito tempo que acontecesse. A Clarke chega ali e simplesmente atira no Bill e ele cai ali mesmo. Mas apesar de eu ter curtido o headshot da Clarke, eu confesso que até aqui eu não gostei muito dessa revelação sobre a transcendência. Não que eu ache que esse tema de vida eterna seja algo desinteressante, muito pelo contrário, mas acontece que essa nunca foi a vibe da série, né? E a gente sempre teve respostas e explicações voltadas para a parte tecnológica, voltadas para a parte da ciência. Então me pareceu bem estranho o caminho que o episódio estava tomando, né? A minha expectativa sempre foi que a série trouxesse para a gente respostas sobre tecnologia, que tivesse algo a ver com isso. E na verdade era isso que eu estava esperando que fosse acontecer, mas aqui a gente teve uma explicação, né, um pouco mais diferente, né? A gente teve uma explicação ali sobre esses seres que até então a gente não sabe quem são. Então a série começou a caminhar aí para esse rumo. Lá no bunker, enquanto aguardam as novidades sobre a Clarke e a Octavia,
rola um beijo entre a Hope e o Jordan. E logo em seguida, a Raven chega ali com a galera da Elídios para que eles possam, de alguma forma, conseguir chegar ali até a Clarke lá em Bardo. E depois de discutirem sobre um plano, né, de como eles vão enfrentar o Cadogan, eles seguem então até o planeta onde a Clarke está. Já lá em Sanctum, a gente tem a primeira perda aqui nesse episódio, quando Jackson não consegue salvar a Emori. Mesmo com toda a situação dela, eu achei que havia ainda alguma esperança do Jackson conseguir fazer alguma coisa, mas infelizmente ele não pôde fazer nada por ela. E inconformado com isso, Murphy, com a ajuda do próprio Jackson, acaba colocando ali o drive com a mente da Emori nele próprio, para que eles possam ter mais alguns momentos juntos antes dos dois partirem. Em Bardo, enquanto aguardam a Clarke, o Levitt fala para Octavia que o teste fará transcender apenas aqueles que estão vivos, ou seja, nada de Bellamy reaparecendo ou de qualquer outro personagem que já se foi, o que para muita gente pode ter sido bem frustrante de ouvir. Já lá dentro do teste, a gente tem outro momento marcante aqui no episódio, que foi o reencontro da Clarke com Alexa. Quer dizer, não era exatamente a Alexa, né? Era aquele ser lá do juízo final personificado na Alexa. Infelizmente, é só isso que a gente tem para hoje aqui no episódio, né? A gente não tem, de fato, a presença dela, a gente tem só esse ser aí do juízo final que se transformou na figura da Alexa. Então, é isso que a gente tem para hoje e é só. E ao invés de ter parado o teste quando matou o Bill, a Clarke só conseguiu mesmo tomar o lugar dele como representante da humanidade. As duas começam então a debater ali as atitudes da Clarke, se o que ela fez foi errado, se foi por vingança, se foi justiça ou se foi algo do tipo. E nessa coisa toda de acusar e ser acusada, o tal ser do juízo final decide que a humanidade não merece transcender e a Clarke acaba então voltando ali para Bardo. A Clarke, bastante frustrada, acaba contando para Raven, né, que ela falhou no teste, então ela sai correndo ali em busca da Mad. Depois de ter ficado sozinha na sala, aparece para Raven outra luz, dessa vez uma luz vermelha, e a Raven vai até a direção aí dessa luz. Nesse momento ela é levada até a arca, onde lá aparece para ela a Abby. E obviamente vocês já sacaram que aqui não se trata da mãe da Clarke, de verdade, né? E sim, novamente aquele ser lá do juízo final personificado na mãe da Clarke. E de novo aqui a gente tem um debate sobre a humanidade estar certa ou não. A Raven é levada ali ao campo de batalha em Bardo, onde o Sheherda está ali escondido e prestes a botar fogo no circo, né? Prestes ali a dar o primeiro tiro e a provocar o caos ali naquele lugar. Enquanto isso, o Levitt tenta uma última vez parar com a disputa e no meio do discurso dele o Sheherda acaba disparando novamente e aí o rapaz é atingido. E isso era tudo que bastava para os discípulos revidarem e o caos começar. A Octavia vai para o meio do tiroteio para tirar o Levitt de lá e a Echo vai atrás dela e também é atingida por um tiro. O Sheherda começa a atiçar todo mundo para que eles continuem atirando e finalmente, depois de tanto esperar por esse momento, né, a Indra acaba tomando uma atitude e ela acaba disparando ali contra o Sheherda, eliminando com ele nessa mesma hora. E todo mundo acaba ficando bastante surpreso com a atitude dela, né, a ponto de eles pararem de atirar. A Octavia aproveita o momento de trégua para dar um basta nessa matança toda. E agora é a vez dela fazer ali um discurso de paz. Fica ali um suspense se os discípulos vão ceder ou não, enquanto a Echo e o Levitt lutam ali para continuar vivos. No final das contas, eles acabam cedendo e baixando as armas, enquanto que os One Crew também acabam cedendo e ambos ali começam a criar uma espécie de paz ali entre eles. Vale lembrar, galera, que enquanto tudo isso acontecia, a Raven, junto com aquela entidade lá, estavam observando tudo isso aí acontecer. E essa atitude dos One Crew, junto com os discípulos, acaba convencendo o ser misterioso de que a humanidade pode sim transcender. Todos ali, então, com exceção da Clarke, começam a se transformar naqueles seres iluminados, inclusive a Mad, que estava ali naquele estado totalmente deplorável. Então, sozinha lá em Bardo, a Clarke vai até Sanctum, né? Depois de ver que todo mundo ali em Bardo transcendeu, ela vai até Sanctum, só para constatar que todo mundo ali também transcendeu, com exceção daquela cachorrinha ali que era da Mad. A Clarke acaba então voltando para a Terra junto com o cachorro, e até aí eu estava bastante frustrada pelo fato da Clarke ficar só, né? E ser a única pessoa que não conseguiu ter um final
satisfatório na série. E ainda por cima ela acabar ficando totalmente sozinha ali na Terra foi algo bem triste da gente ver. Porém, lá na Terra, o ser místico aparece novamente ali para Clark e fala para ela que a transcendência é algo opcional. Então, nesse momento, a gente tem uma espécie de reviravolta aí na resolução de tudo, né? E essa entidade explica que, por ser algo opcional, né, algumas pessoas acabaram decidindo voltar para a Terra também. Só que essas pessoas, ao tomarem essa decisão de voltar para a Terra, acabaram abrindo mão de ter essa vida infinita, né? Então, depois que essas pessoas morrerem, elas não vão poder se juntar novamente a esses seres aí que a gente não sabe quem são. E além disso tudo, essas pessoas também não vão poder deixar descendentes ali na Terra. Então, todo o tempo que eles têm é esse tempo de vida deles aí na Terra, e depois que eles morrerem, acabou tudo para todos eles. E aí, então, a gente dá de cara com a Raven e todo o resto do pessoal dela de volta à Terra também para fazerem companhia a Clark. A única que não voltou mesmo foi a Mad. E então, nesse momento, a gente tem o final da série. Bom, galera, então agora vamos lá para algumas considerações aqui sobre esse desfecho. Como eu havia comentado bem ali no começo do vídeo, eu não gostei muito dessa coisa toda aí de transcendência, né? Desses seres misteriosos e nada dessa explicação aí que eles deram. Apesar dessa temática ser algo interessante, né? Sobre a vida eterna e tudo mais, eu penso que essa nunca foi a premissa da série, então para mim acabou sendo bastante frustrante ver que, de fato, a resolução dessa temporada e da série foi associada a um tema que não fazia parte da trama principal de The 100, né? A gente teve algo um pouco semelhante acontecendo ali na terceira temporada com a Cidade da Luz, né? Mas isso estava bem longe de ser uma explicação mística, muito pelo contrário. A Cidade da Luz era algo totalmente tecnológico e tinha conexão com o contexto geral da série, né? Ou seja, a Cidade da Luz também estava envolvida com a questão da Becca, com a questão de toda a tecnologia que ela desenvolveu. Então era algo que fazia parte, sim, do contexto da série. Já essa questão aqui da transcendência e de todos esses seres aí que apareceram aqui nessa temporada foi algo que a série nunca havia abordado antes. Então, para mim, foi algo completamente diferente de tudo que a série já fez até aqui esse momento, então acabou sendo algo bastante estranho para mim. E apesar do Jason falar que gostaria de fazer um final que transmitisse uma mensagem positiva, né? Eu creio que daria sim para fazer isso, mas de uma forma que fosse mais a cara da série, né? De uma forma que abordasse um contexto mais sci-fi, algo que realmente tivesse a ver com tecnologia, que tivesse a ver um pouco mais de consciência. Mais uma vez falando, né? Não estou dizendo que esse seja um tema ruim de ser abordado em uma série, mas o que eu quero dizer é que The 100 nunca focou nisso, então soa bastante estranho a série trazer todo esse cenário aqui para a última temporada e principalmente trazer isso como sendo a resolução final da série inteira. Além do fato desse final ter sido destoante com a série em si, né, ainda existe também o fato de que nada foi explicado sobre esses seres do juízo final de forma clara. Então, na série eles simplesmente existem e pronto. Ninguém sabe de onde eles vieram, quem eles são exatamente e por que exatamente eles têm autoridade para julgar as civilizações do universo. Então, para mim, essa foi uma lacuna muito grande que a série acabou deixando aqui, né? Nesse final, a série não explicou direito quem são esses seres, enfim, ficou algo realmente bastante superficial e vago. Então, para mim, foi algo que não foi satisfatório o suficiente nesse sentido. Falando agora um pouco sobre as teorias e as expectativas para esse final, eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade do Bellamy estar certo em acreditar no Bill, e isso acabou se confirmando aqui nesse episódio. Porém, eu realmente achava que no final de tudo o Jason ainda ia dar pra gente algum plot twist sobre isso tudo e que as coisas iam ser um pouco mais diferentes do que foram, mas não foi isso que aconteceu, né? O final, na verdade, acabou sendo bastante previsível com relação a essa questão da transcendência, né? Então, de fato, o Bill estava certo sobre o que ele estava falando, então a gente não teve grandes surpresas com relação a essa questão da transcendência. A não ser mesmo o fato lá no final, né, que as pessoas, na verdade, podem optar por transcender ou não. Mas, no final das contas, acabou que a transcendência em si era mesmo aquela explicação que o Bill já tinha dado para todo mundo.
A outra coisa que também foi uma espécie de surpresa, né? Eu realmente não esperava que o Jason ia dar essa explicação pra gente, mas foi o fato da gente saber que aqueles que morreram não tiveram chance de transcender. Então, Bellamy, Lexa, Abby e todo o resto simplesmente se foram de vez, né? Obviamente eu não esperava que esse final da série seria um final de conto de fadas, mas eu também não estava esperando por isso, né? Eu achava que de alguma forma, como o Bill havia falado antes que toda a humanidade iria transcender, eu também achava que essas pessoas estavam inclusas aí nesse pacote, mesmo que elas estejam mortas. Mas não foi isso que a gente viu, né? Apenas aqueles que estavam vivos tiveram a chance de participar aí desse processo todo. Então, né, eu tenho que ser sincera com vocês e dizer que esse final, pra mim, não foi um final que me agradou muito. Apesar da Clark ter ficado com os amigos dela na Terra e não ter terminado a série sozinha, o fato da série ter se proposto a fazer algo muito diferente do contexto de tudo que já havia feito até aqui, foi bem esquisito de ver e um tanto quanto frustrante também. Sobre o minuto extra do episódio, basicamente o que a gente teve foi um epílogo aqui para a conclusão da história. Então, por enquanto, nada de confirmação do spin-off, né? A gente vai ter que aguardar mais um pouco para saber se realmente vai rolar o spin-off ou não. Eu tava esperando que fosse acontecer algo nesse sentido, mas não foi isso que aconteceu. Mas apesar disso tudo, né? Apesar do final não ter sido tão agradável assim, pelo menos pra mim, eu sempre vou lembrar dos momentos bons que a série me proporcionou ao longo desses anos, inclusive também o fato de eu ter começado o canal lá em 2015 pra falar sobre a série, né? Então, graças a The 100 eu comecei o canal, então eu tenho sim coisas boas pra lembrar dessa série. De todas essas temporadas, né, a gente teve momentos bons, momentos que não foram tão bons assim, mas no final das contas, The 100 sempre vai ser uma série especial pra mim, ela sempre vai ser uma das minhas séries favoritas. Eu nunca vou esquecer de tudo isso que eu acompanhei durante todo esse tempo. Então, no geral, pra mim, acompanhar The 100 foi uma experiência muito boa, e essa sempre vai ser uma série que eu vou ter um carinho muito grande por ela. Apesar do final não ter sido 100% satisfatório pra mim, mas The 100 sempre será uma série especial. Mas isso é apenas o que eu achei desse episódio, isso aqui é só o que eu achei do final da série. Eu também quero ouvir qual é a sua opinião, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, o que foi que você curtiu, se restou ainda alguma dúvida sua para ser respondida, né? Fala aqui para mim nos comentários que é pra gente poder conversar um pouco mais sobre esse final da série. Eu sempre gosto de acompanhar o que vocês também estão achando. Então, galera, esse aqui foi o meu último vídeo resumo análise sobre a série The 100, né? Espero que vocês possam continuar aqui no canal comigo pra gente poder acompanhar outras séries também. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like no vídeo e caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber as notificações, vem fazer parte da nossa comunidade Ingresso VIP aqui no YouTube. Então, galera, a gente se vê numa próxima oportunidade em um outro vídeo. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima.